E se a pessoa que te jurou amor eterno te traísse no momento em que você mais precisasse dela? Você já foi abandonada por alguém que prometeu nunca te deixar? E se a vida desse o troco na mesma moeda? Lucas achava que tinha tudo sob controle. Casado com Ana, sua esposa dedicada e grávida de 7 meses, ele acreditava que o amor era algo negociável. Quando uma jovem milionária entrou em sua vida oferecendo luxo, viagens e tudo o que o dinheiro pode comprar, ele não pensou 2 vezes. Abandonou Ana sem olhar para trás, mas o destino tem formas cruéis de ensinar lições. Anos depois, falido, humilhado e sem nada, ele reencontra a mulher que traiu e descobre que agora ela é milionária e tem um filho que ele nunca conheceu. Será que ele merecia uma segunda chance? Ou seria tarde demais para consertar o maior erro da sua vida? Prepare-se para uma história emocionante, cheia de reviravoltas, traição, vingança e redenção. Deixe seu like, comente se já passou por algo parecido e se inscreva para mais histórias impactantes. A noite caía fria sobre a cidade quando Lucas estacionou o carro na rua escura e desceu, sentindo o coração bater de uma forma estranha no peito. Não era ansiedade nem arrependimento, era apenas um vazio incômodo, como se estivesse prestes a fazer algo inevitável. Respirou fundo, ajeitou o blazer que vestia e caminhou até o prédio simples, que parecia ainda mais decadente naquela noite nebulosa. Lucas costumava ter orgulho daquele lugar. Era o lar que tinha escolhido ao lado de Ana, sua esposa, quando ambos ainda acreditavam que o amor podia superar qualquer dificuldade. Mas agora, cada passo que ele dava em direção à porta era uma confirmação dolorosa do quanto ele havia mudado. Abriu a porta silenciosamente, mas não o suficiente para esconder sua presença. Ana, sentada no sofá pequeno da sala apertada, levantou os olhos rapidamente. Ela estava visivelmente cansada, e as mãos pousadas delicadamente sobre o ventre, já bastante evidente, denunciavam a gravidez de 7 meses. Lucas desviou os olhos instintivamente, sentindo uma pontada estranha no peito que ele rapidamente afastou. Chegou tarde outra vez. Ana comentou baixinho, tentando sorrir, mas era um sorriso triste, quase resignado. Lucas não respondeu imediatamente, apenas caminhou até o quarto e começou a juntar algumas roupas rapidamente. Seu silêncio parecia preencher o apartamento com uma tensão insuportável. Ana se levantou com dificuldade e o seguiu, seus passos lentos e pesados, revelando toda a fragilidade daquela situação. Lucas, o que você está fazendo? Sua voz saiu quase num sussurro, carregada de medo, insegurança e uma dor que só crescia a cada segundo. Ele parou, respirou fundo, mas não teve coragem de olhá-la diretamente nos olhos. Continuou colocando as peças de roupa dentro de uma mala, enquanto sentia o peso do olhar dela, agora já marejado pelas lágrimas que se acumulavam. Lucas, fala comigo. Você vai viajar? O que está acontecendo? Ana insistiu, tentando conter o tremor evidente na voz. Ele finalmente virou-se para ela, encarando o rosto que um dia já havia amado profundamente, mas que agora só lhe trazia desconforto. Respirou fundo e resolveu ser direto, como se arrancasse de uma vez o curativo de uma ferida que não queria mais sentir. Eu não posso mais ficar aqui, Ana, ele disse friamente, a voz distante, quase irreconhecível. Essa vida não é para mim. Aquelas palavras atingiram Ana como um soco violento, fazendo-a recuar um passo, instintivamente segurando a barriga, como se tentasse proteger o filho que carregava. Seus olhos se arregalaram, e a dor que sentiu era palpável no ar. Ao redor deles, como assim, Lucas? O que você está dizendo? Nós vamos ter um filho. Sua voz agora era um misto desesperado de súplica e indignação. Eu sei que você não vai entender agora, mas um dia vai perceber que foi melhor assim. Lucas respondeu secamente, evitando olhar diretamente para ela novamente. Ana
Sentia o chão sumir debaixo dos seus pés. As palavras dele pareciam uma sentença cruel, algo que ela jamais imaginou ouvir. Cada sílaba parecia cortar sua pele, abrir feridas que ela sabia que nunca iriam se fechar completamente. Tem outra pessoa, não tem? Ela perguntou, a voz embargada por um choro iminente. Lucas permaneceu calado por alguns instantes, e seu silêncio foi a confirmação mais dolorosa possível. Lucas, responde. Você está me abandonando por outra mulher enquanto eu tô grávida do seu filho. Agora o tom de Ana era mais firme, embora ainda tremesse. Ele finalmente se virou, encarando-a diretamente pela primeira vez naquela noite, seus olhos frios e sem emoção. Sim, Ana, conheci outra pessoa. Alguém que pode me oferecer o que eu realmente quero. Alguém que pode me dar o futuro que mereço. Eu sinto muito, mas não dá mais para viver isso aqui, ele disse com uma frieza cortante, como se estivesse falando com uma desconhecida. Ana sentiu como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre ela. A dor era tão profunda que seu corpo parecia incapaz de sustentar seu peso. Sentou-se lentamente na cama, as lágrimas agora escorrendo sem controle pelo rosto pálido e abatido. Como você pode fazer isso comigo? Com nosso filho? Você prometeu ficar comigo, Lucas. Ela soluçava baixinho, completamente devastada. Lucas fechou a mala, ergueu-a e caminhou lentamente até a porta. Parou por um instante, olhando rapidamente para trás, mas não por arrependimento ou tristeza, apenas para confirmar que sua decisão estava tomada. Ana continuava chorando baixinho, seu corpo pequeno sacudido por soluços desesperados. Você merece alguém melhor, Ana. Eu não sou esse cara. Ele falou friamente antes de sair e fechar a porta atrás de si, deixando Ana completamente destruída, no silêncio insuportável daquele apartamento vazio. Já na rua, Lucas sentiu um alívio quase imediato. Entrou no carro luxuoso de Beatriz, a jovem milionária que o esperava com um sorriso vitorioso. O contraste não poderia ser maior. Ao lado dela, Lucas sentia-se forte, desejado, poderoso. Beatriz representava tudo aquilo que Ana não podia lhe dar: riqueza, status e o poder que ele tanto almejava. Enquanto ele se afastava, deixando Ana sozinha e grávida, Beatriz entrelaçou os dedos nos dele, sorrindo com satisfação. Pronto para sua nova vida, meu amor? Perguntou ela, sedutora e confiante. Lucas sorriu de volta, sentindo-se dono do mundo. Agora sim, estou pronto. Mas ele não imaginava que aquela escolha cruel, aquele abandono covarde, seria o início de uma longa queda. Ele não imaginava que o destino jamais perdoa quem ignora o sofrimento que causa aos outros. Não imaginava que cada lágrima que fez Ana derramar naquela noite seria devolvida a ele, multiplicada por 1000. O que Lucas também não percebeu é que naquele exato momento, enquanto dirigia em direção à vida luxuosa que tanto queria, Ana prometia silenciosamente ao bebê em seu ventre que jamais desistiria, que lutaria por eles dois com todas as forças, que iria se levantar daquela dor e transformar aquele sofrimento em força para reconstruir sua vida. Lucas deixou para trás não apenas uma mulher grávida e desamparada, mas alguém que, naquele momento, começava a se tornar mais forte do que jamais imaginou. Ana iria se levantar, sim. E quando isso acontecesse, Lucas descobriria que havia cometido o maior erro de toda a sua vida. Mas, naquela noite, ele não pensava nisso. Tudo que conseguia sentir era a adrenalina de uma nova vida, enquanto deixava para trás tudo o que prometera. Amar para sempre. Não havia culpa, remorso nem dor, apenas o brilho ilusório do luxo e do poder. Mas o destino guardava uma lição inesquecível para Lucas. Uma lição que chegaria mais rápido do que ele poderia imaginar. E essa seria a maior vingança da vida.
Lucas estava sentado em um dos restaurantes mais luxuosos da cidade, observando distraidamente as luzes refletidas nas taças de cristal sobre a mesa. Beatriz estava à sua frente. Falava sobre viagens à Europa, compras em boutiques exclusivas, festas em iates particulares e planos futuros que envolviam cada vez mais extravagância. Ela era linda, jovem, milionária e tinha nas mãos tudo o que Lucas acreditava desejar. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele sentiu um estranho desconforto enquanto a ouvia. As palavras dela, antes tão envolventes, agora soavam vazias. Algo dentro dele parecia deslocado, uma sensação incômoda que começava a crescer e tomar conta dos seus pensamentos. Aquela vida luxuosa, que até ontem parecia perfeita, agora tinha um gosto amargo de superficialidade. Lucas tentou afastar aquela sensação, pegou o celular e começou a navegar pelas redes sociais, buscando distrair sua mente daquela inquietação estranha. Foi então que, inesperadamente, apareceu uma notificação. Era um aviso de lembrança, algo simples, mas que fez seu coração parar por um segundo. Uma foto antiga surgiu na tela. Ele e Ana, abraçados na frente da antiga casa onde moravam. Ela sorria radiante, com as mãos sobre a barriga ainda pequena. Era uma imagem simples, mas tão cheia de vida que por alguns segundos Lucas sentiu seu peito apertar dolorosamente. Ele desviou o olhar rapidamente, tentando apagar aquela lembrança que parecia querer lhe lembrar de tudo que ele deixou para trás. Mas era tarde demais. A semente da dúvida já estava plantada. Beatriz notou sua distração e chamou sua atenção, com um toque leve sobre sua mão. "Está tudo bem? Você parece distante hoje", disse ela, com um sorriso quase indiferente. Lucas ergueu os olhos, forçando um sorriso artificial. Era evidente que ela não se importava realmente com o que ele sentia. Estava apenas garantindo que sua companhia estivesse satisfeita naquele jantar de aparências. E naquele momento, a diferença gritante entre Ana e Beatriz tornou-se inegável. Ana sempre percebia quando ele estava mal, preocupada com coisas pequenas que pareciam insignificantes, mas que agora faziam uma falta enorme. Beatriz sequer notava quando ele estava ao seu lado, mas emocionalmente distante. Lucas engoliu em seco e forçou um sorriso que não sentia. Sua mente insistia em voltar para Ana, imaginando onde ela estaria agora, como estaria enfrentando tudo, sozinha. Ele nunca se permitiu pensar na consequência de suas ações até aquele momento. Mas agora, como se despertasse de um sonho intoxicante, a realidade começava a aparecer de forma clara e dolorosa diante dele. Tentou se convencer de que havia tomado a decisão certa, mas um sentimento pesado e incômodo já dominava seu coração, como uma mancha que não poderia mais ser ignorada. Precisava saber como Ana estava, precisava ter certeza de que estava tudo bem com ela e com o bebê. Naquela noite, depois de deixar Beatriz em sua mansão, Lucas voltou para o apartamento vazio que ela havia dado para ele morar. Um lugar imenso, cheio de luxo, mas frio e impessoal, vazio como seu coração se sentia agora. Ele olhou em volta, percebendo que não havia uma única foto, uma lembrança, nada que o fizesse sentir realmente em casa. Aquele lugar era apenas um símbolo vazio do que ele havia se tornado. Sentou-se no sofá e pegou novamente o celular, encarando a tela apagada por longos minutos, antes de finalmente digitar o número que ainda sabia de cor. O número de Ana. Seu coração acelerou. O dedo pairou sobre o botão de ligar, hesitando, tremendo levemente pela ansiedade. A tela apagava e acendia, aguardando a decisão dele. Lucas respirou fundo, fechado os olhos com força, lutando contra a sensação de culpa que finalmente começava a corroê-lo por dentro. Mas antes que pudesse completar a ligação, desistiu, jogando o telefone no sofá com um movimento brusco. Não podia ligar. Não tinha esse direito.
Não agora, não depois do que fez com ela. Mas então, no impulso irracional, digitou o nome dela nas redes sociais e abriu seu perfil. Ao ver a primeira foto recente que Ana havia postado, seu coração quase parou. Era uma imagem simples. Ana sentada em um parque, sorrindo levemente com uma das mãos sobre a barriga já grande. Ela parecia triste apesar do sorriso, e Lucas sentiu uma onda de arrependimento invadi-lo por completo. Ela estava ali, lutando sozinha, carregando o filho deles sem qualquer ajuda, enquanto ele se divertia com uma mulher que só enxergava nele mais um capricho, um passatempo facilmente descartável. Lucas percebeu naquele instante o tamanho do erro que havia cometido. A ambição, o desejo por dinheiro fácil e o brilho sedutor do luxo tinham cegado completamente sua razão. Agora ele estava começando a entender o preço da sua escolha. Ele tinha trocado um amor verdadeiro, uma família que sequer chegou a conhecer, por algo vazio, temporário e superficial. A angústia que sentia agora parecia impossível de suportar, mas ainda assim ele não sabia se teria coragem de admitir que estava errado. Seu orgulho ainda falava mais alto, mesmo em meio ao remorso crescente. Naquela noite, enquanto tentava dormir na cama imensa e solitária, Lucas percebeu algo aterrorizante. Ele estava absolutamente sozinho. Beatriz não o amava. Para ela, ele era apenas mais um acessório, uma peça descartável em seu tabuleiro de jogos milionários. E Ana, a única pessoa que realmente se importava com ele, tinha ficado para trás, destruída por sua traição. Pela primeira vez desde que partira, Lucas sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ele não queria chorar, não queria admitir que estava errado, não queria reconhecer que havia destruído tudo que realmente importava por algo tão efêmero. Mas agora era tarde demais para voltar atrás. Ou talvez não fosse. Havia uma pequena esperança, uma luz frágil que começava a nascer no fundo do seu coração. Será que ele ainda poderia consertar o que havia feito? Lucas passou a noite inteira em claro, atormentado por pensamentos, memórias e pela imagem constante de Ana. Ele sabia que precisava tentar, precisava pelo menos pedir perdão, explicar que havia errado. Mesmo que ela não aceitasse, ele devia isso a ela, ao filho que nunca conheceu, e principalmente a si mesmo. Precisava enfrentar as consequências e encarar a verdade. Mas quando o sol nasceu e o dia clareou seu quarto vazio, Lucas sentiu-se pequeno diante da enormidade dos erros que havia cometido. Sabia que não seria fácil, talvez impossível, reconquistar a confiança de Ana. Ele havia destruído tudo, pisado em cada promessa feita, abandonado-a no momento mais vulnerável da sua vida. Mas ele estava decidido. Não importa quanto custasse, Lucas tentaria reverter essa situação, porque agora ele finalmente entendia que havia jogado fora o que mais importava. Entendeu que nenhum dinheiro do mundo poderia substituir a sensação do abraço caloroso, o sorriso sincero ou o amor verdadeiro que Ana lhe oferecia, sem nunca exigir nada em troca. Agora, ele precisava correr contra o tempo. Precisava agir antes, que fosse tarde demais, porque o destino não perdoa facilmente, e Lucas estava prestes a aprender, da forma mais dura possível, que algumas escolhas custam caro demais. E talvez, naquele momento, ele já tivesse perdido tudo sem nem mesmo perceber. Lucas despertou naquela manhã fria, sentindo-se mais perdido do que nunca. O silêncio do apartamento luxuoso, antes algo reconfortante, agora o sufocava, com a imensidão vazia que ecoava a cada passo que dava. Levantou-se lentamente, os pés descalços, tocando o chão frio de mármore, fazendo-o lembrar ainda mais claramente do quão distante estava da vida simples que um dia teve ao lado de Ana.
Passou os olhos pelo quarto amplo, decorado com móveis caros e modernos. Objetos de luxo cuidadosamente posicionados para demonstrar riqueza e sofisticação. Era tudo belo, perfeito aos olhos dos outros, mas naquele instante ele percebeu, dolorosamente, que não sentia nenhuma conexão com aquele lugar, que ali não havia nada realmente seu. Desde que deixara Ana grávida e sozinha, sua vida parecia ter tomado um rumo completamente inesperado. O relacionamento com Beatriz, que inicialmente prometia felicidade e liberdade, agora lhe parecia vazio e insustentável. A jovem milionária, antes apaixonada e sedutora, revelava-se a cada dia mais distante, fria e egoísta. Ele não passava de um objeto decorativo na vida dela, um homem que tinha trocado o amor verdadeiro por um luxo que, afinal, não era realmente dele. Lucas sentia falta do afeto genuíno, das conversas simples, do cuidado verdadeiro que recebia de Ana. Cada dia longe dela parecia ampliar ainda mais aquele sentimento incômodo de arrependimento que agora já era impossível de ignorar. Decidido a não passar o dia preso naquela angústia sufocante, Lucas resolveu procurar Beatriz e tentar recuperar um pouco da atenção e carinho que julgava merecer. Dirigiu até a mansão imponente onde ela morava com os pais, um cenário que antes lhe trazia orgulho e agora só lhe causava um desconforto constante. Ao chegar, encontrou Beatriz tomando café em uma varanda que mais parecia a saída das páginas de uma revista de decoração. Ela levantou os olhos do celular apenas brevemente, lançando-lhe um sorriso indiferente, quase automático. "Bom dia, Lucas", ela disse, sem realmente demonstrar qualquer interesse. "Precisa de alguma coisa?" A frieza na voz dela o atingiu como uma bofetada inesperada. Era como se, de repente, ela tivesse decidido que ele não merecia mais nem mesmo sua atenção. Lucas aproximou-se lentamente, sentando-se ao lado dela, tentando disfarçar o desconforto que o consumia por dentro. Queria conversar, passar um tempo juntos. Começou ele, quase hesitante. Beatriz franziu a testa, claramente entediada, antes de soltar uma risada curta e debochada que fez Lucas sentir-se ainda menor. Conversar? Sobre o quê? Sobre seu ex-casamento falido? Sobre aquela mulher grávida que você abandonou? "Acho que não estou interessada nesses dramas, Lucas", ela disse secamente, voltando a olhar para o celular, como se ele nem estivesse mais ali. Aquelas palavras o feriram profundamente. Lucas sentiu um gosto amargo na boca, um peso esmagador, de vergonha e humilhação que ele nunca havia sentido antes. O desprezo de Beatriz era algo que ele jamais imaginou enfrentar. Ele acreditava sinceramente que trocar Ana por Beatriz lhe traria felicidade, liberdade, poder. Agora, no entanto, percebia o quanto estava errado, o quanto havia sido iludido por uma fantasia egoísta e passageira. Sem dizer mais nada, ele levantou-se lentamente, sentindo-se envergonhado, abandonado e profundamente arrependido. Saiu dali, sem rumo certo, dirigindo pelas ruas movimentadas da cidade, sem realmente ver por onde estava indo, perdido em pensamentos e memórias que agora o torturavam sem piedade. Por onde passava, tudo o lembrava da vida que tinha deixado para trás. Casais apaixonados, caminhando de mãos dadas, famílias felizes brincando em parques, tudo aquilo o atingindo como golpes certeiros em sua consciência pesada. No fim da tarde, Lucas parou o carro próximo a um parque que frequentava com Ana. A imagem dela, sorrindo, enquanto imaginavam como seria o rosto do filho, voltou com força total à sua mente. Ele saiu do veículo, caminhando lentamente por entre as árvores, revivendo momentos que agora pareciam sonhos distantes, inalcançáveis. Sentou-se em um banco isolado e respirou fundo, sentindo finalmente as lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. Lucas, que sempre se considerou forte e inabalável,
agora chorava como uma criança, tomado por uma tristeza profunda e esmagadora. Ele pegou o celular mais uma vez, olhando fixamente para o número de Ana que continuava salvo na agenda. Sua mão tremia ao apertar o botão de descagem, o coração disparando violentamente no peito enquanto ouvia o sinal chamando do outro lado. Mas antes que pudesse ouvir a voz dela, desligou, incapaz de enfrentar a reação dela depois de todo o sofrimento que havia causado. Uma onda de covardia e vergonha o dominava por completo. Lucas permaneceu ali até o anoitecer, sentindo o peso de todas as decisões erradas que havia tomado até ali. Ele tinha abandonado uma mulher que o amava sinceramente, trocado o afeto verdadeiro por um luxo falso e efêmero, e agora estava sozinho, completamente desamparado e perdido. Ao olhar em volta, percebeu com uma clareza dolorosa que tudo aquilo era resultado direto de suas próprias escolhas, que o destino começava a cobrar seu preço e que não haveria como escapar das consequências. Quando finalmente voltou ao apartamento luxuoso que Beatriz lhe havia dado, Lucas encontrou suas coisas jogadas no corredor. Um bilhete curto e impessoal estava preso à porta. Não precisamos mais de você aqui. Já consegui outro brinquedo. Adeus. Aquelas palavras foram a gota d'água. Lucas sentiu-se como lixo, descartado sem cerimônias, humilhado por quem julgava ser seu grande prêmio. Estava falido, emocionalmente destruído, sem ter para onde ir, sem ninguém para apoiá-lo ou ampará-lo. Ele tinha abandonado Ana no pior momento da vida dela e agora estava provando o mesmo gosto amargo da solidão, do desprezo, da rejeição. Sentiu-se desmoronar, incapaz de conter as lágrimas que brotavam em abundância, queimando seu rosto, como uma confirmação cruel do fracasso completo que havia se tornado. Naquela noite, Lucas dormiu em seu carro, enfrentando o frio, a vergonha, a solidão e a sensação aterradora de que talvez jamais pudesse consertar o que havia quebrado. Agora, sua única certeza era que o destino tinha começado a cobrar caro pelas escolhas egoístas que fizera. Ele finalmente entendia que o dinheiro, o luxo e o poder jamais poderiam substituir a verdadeira felicidade, que estava em pequenas coisas que ele havia desprezado. Mas talvez fosse tarde demais para perceber isso. Talvez o destino estivesse apenas começando a cobrar a dívida pesada que ele havia contraído ao abandonar Ana e seu filho. E naquele momento sombrio, Lucas finalmente percebeu que sua queda estava apenas começando. A chuva caía forte, e Lucas estava completamente encharcado, tremendo de frio, parado no meio da rua escura e vazia. Sentia-se vazio também, sem rumo, sem direção. Os últimos dias tinham sido cruéis demais com ele. Após ser expulso por Beatriz, ele perdeu tudo em questão de dias: o apartamento luxuoso, o carro caro e todos os privilégios que julgava garantidos. Agora não tinha absolutamente nada. Nem dinheiro, nem família, nem esperança. Olhou para o céu negro e sentiu-se pequeno, insignificante, derrotado pela própria arrogância. Era a primeira vez na vida que experimentava o gosto amargo da pobreza verdadeira. O destino tinha sido implacável, cruelmente irônico com ele, devolvendo-lhe exatamente o sofrimento que um dia causou a Ana. Mas Lucas não pensava nela naquele instante. Estava ocupado demais sentindo pena de si mesmo, incapaz de admitir que tinha sido responsável por tudo aquilo. Mas a verdade doía, e ele não podia mais fugir dela. Sem ter para onde ir, vagou pelas ruas durante horas, até que, por puro desespero, entrou em um pequeno bar. Sentado em um canto, molhado e humilhado, pensou em pedir algo para beber, mas não tinha sequer algumas moedas no bolso. O garçom aproximou-se desconfiado, analisando-o com um olhar julgador, e Lucas, envergonhado, apenas desviou os olhos.
Antes que pudesse levantar-se para sair, ouviu uma voz feminina, suave e familiar, chamá-lo pelo nome. O coração dele congelou. Aquela voz ele conhecia. Não era possível, mas quando ergueu lentamente os olhos, o choque foi absoluto. Ana estava ali, diante dele, observando-o com uma expressão indecifrável. Lucas não conseguiu emitir nenhum som, apenas encarou a mulher que um dia havia abandonado grávida, sem piedade, em busca de uma vida mais fácil. Ela estava linda, mais forte, confiante, muito diferente da Ana que ele deixara para trás. Vestia roupas elegantes e discretas, demonstrando claramente que havia dado a volta por cima. Sem dizer nada, ela colocou algum dinheiro sobre o balcão e pediu ao garçom que trouxesse algo quente para ele beber. Lucas sentiu-se ainda mais humilhado, mas não teve forças para recusar. O silêncio entre eles era pesado, carregado de ressentimento, dor e uma infinidade de palavras não ditas. Finalmente, Ana sentou-se à sua frente, mantendo uma distância segura, mas suficiente para que ele percebesse a profundidade de sua força, de sua superação. Ela estava diferente, mais bonita, mais segura de si mesma, uma mulher completamente diferente daquela que Lucas havia abandonado. Sua postura exalava confiança, algo que ele jamais imaginou ver nela. "Como você me achou?" Lucas perguntou baixinho, a voz rouca e quebrada pelo cansaço. Ana respirou fundo, mantendo o olhar firme e determinado nele. "Foi por acaso. Eu vim até aqui resolver uns assuntos e reconheci você pela janela. Quase não acreditei que fosse verdade. Olha só você agora. Quem diria, hein, Lucas? Você me abandonou por uma vida que achou melhor. E agora está assim, perdido, derrotado." Lucas baixou os olhos, tomado por vergonha e tristeza. Não conseguia encará-la diretamente. Não conseguia suportar o peso daquela verdade exposta tão brutalmente. "Eu errei, Ana. Sei que não tenho direito de pedir perdão, mas eu estava cego. Me deixei levar por promessas vazias, ilusão. Eu só queria uma vida melhor." Ele tentou justificar-se, mas as palavras soavam inúteis, vazias diante da realidade. Ana balançou a cabeça lentamente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Você escolheu dinheiro e luxo no lugar do amor verdadeiro, Lucas. Você trocou tudo o que tínhamos, tudo o que poderíamos construir juntos, por algo que não valia nada. Você não abandonou só a mim, abandonou nosso filho também", disse ela com firmeza, mas sem raiva aparente, apenas uma dor profunda, visível em seu olhar. Lucas sentiu o peito apertar com força ao ouvir aquelas palavras. "Como ele está?" perguntou quase sem fôlego, incapaz de disfarçar a emoção em sua voz. Ana desviou os olhos brevemente, respirando fundo antes de responder. "Ele está bem, cresceu forte, feliz, saudável, e fiz isso sozinha, Lucas. Eu não tinha ninguém quando você foi embora. Tive que batalhar dia e noite para garantir que ele tivesse uma vida digna. Você não sabe o que é dor até ver seu filho precisando de algo que você não pode oferecer, enquanto o pai dele aproveita uma vida de luxo em outro lugar", respondeu Ana, emocionada, com os olhos marejados, mas mantendo-se firme. Lucas baixou a cabeça novamente, completamente destruído. A culpa que ele havia ignorado por tanto tempo agora consumia cada centímetro de sua alma. "Ana, eu queria voltar no tempo. Eu queria poder fazer tudo diferente", confessou ele em um murmúrio trêmulo. Ana soltou uma risada amarga e curta. "Você não pode voltar atrás, Lucas. As escolhas que fazemos têm consequências, e a consequência da sua escolha está bem na sua frente agora. Solidão, abandono, arrependimento", disse ela duramente, levantando-se da mesa. Lucas ergueu o olhar rapidamente, percebendo que ela estava pronta para ir embora. Um desespero inesperado o invadiu.
Ana, espera, por favor, me dê uma chance, pelo menos de conhecer nosso filho. Por favor, não vá embora assim. Ele implorou desesperado, levantando-se rapidamente e segurando seu braço com delicadeza. Ana olhou para ele por um longo momento, indecisa, mas logo puxou o braço devagar, afastando-se. Ainda não, Lucas. Talvez um dia eu possa permitir que você se aproxime, mas antes você precisa aprender o verdadeiro significado de suas escolhas. Você precisa pagar por tudo o que fez, concluiu ela com determinação, deixando Lucas sozinho novamente. Enquanto Ana desaparecia pela porta do bar, Lucas ficou sentado ali, em choque, sentindo o peso da sua culpa esmagando seu coração. Nunca imaginou que aquela mulher simples que havia abandonado no passado pudesse reaparecer diante dele, forte, decidida e disposta a mostrar-lhe exatamente o preço de suas escolhas. Agora ele entendia claramente que o destino nunca esquecia, nunca perdoava quem brincava com os sentimentos das pessoas, quem abandonava o amor verdadeiro por ilusões passageiras. Aquela noite marcava o ponto inicial da lição mais dura e inesquecível de sua vida. E Lucas sabia que era só o começo. A partir dali, ele teria que encarar cada uma das consequências, e estava prestes a descobrir o quanto a vida poderia ser implacável com aqueles que desprezavam o amor sincero em troca de mentiras sedutoras. Enquanto Ana desaparecia na chuva, deixando-o sozinho com suas escolhas, Lucas entendeu que, naquele momento, havia perdido muito mais do que jamais imaginou. Havia perdido a única coisa que jamais poderia recuperar, o respeito e o amor da mulher, que um dia lhe deu tudo, sem pedir nada em troca, e agora restava-lhe apenas aceitar as consequências do destino. Lucas acordou mais uma manhã, sentindo o peito apertado pela tristeza que parecia nunca deixá-lo respirar plenamente. Desde o reencontro inesperado com Ana naquele bar, a culpa o consumia mais a cada dia, sufocando qualquer tentativa de esquecer os erros que havia cometido. Sua vida agora resumia-se a pequenos trabalhos, suficientes apenas para pagar o aluguel do quarto precário onde vivia. Nada restava da riqueza, das roupas caras ou dos sorrisos falsos de Beatriz, que agora não passavam de lembranças amargas, constantemente substituídas pelo remorso esmagador que sentia por ter abandonado Ana quando ela mais precisava dele. Cada vez que fechava os olhos, revivia o olhar magoado da mulher que um dia prometeu amar eternamente. Ana havia dado a volta por cima, estava linda, forte e bem-sucedida, enquanto ele afundava cada vez mais em humilhação e arrependimento. O destino, de fato, tinha uma maneira irônica e cruel de cobrar cada uma de suas decisões erradas, fazendo-o sentir na pele toda a dor que um dia causara a quem mais o amava. Naquela tarde, após uma manhã frustrante procurando emprego, Lucas vagava pelas ruas movimentadas do centro da cidade, os pés cansados e o coração ainda mais pesado. Por acaso, ou por ironia do destino, seus olhos se fixaram em um elegante café que havia acabado de inaugurar em uma esquina movimentada. O nome era delicadamente escrito em letras douradas e sofisticadas. Café Bela. Algo naquele lugar, naquela fachada refinada, chamou sua atenção profundamente, atraindo-o com uma força inexplicável. Como se guiado por um impulso irracional, Lucas atravessou a rua, aproximando-se devagar do local. Assim que entrou, percebeu imediatamente que aquele não era um café comum. O ambiente exalava elegância e sucesso, algo que ele não sentia há muito tempo. Tentou ignorar o desconforto crescente ao olhar as pessoas ali, felizes e despreocupadas, enquanto ele estava arrasado por dentro, mal disfarçando seu desespero. Lucas se aproximou do balcão e, com a voz baixa e hesitante, perguntou se havia alguma vaga disponível para trabalhar ali. O atendente olhou-o com um leve ar de desconfiança, pedindo que ele aguardasse um instante. Lucas esperou
sentindo-se deslocado, pequeno e inadequado naquele ambiente. Poucos minutos depois, ouviu passos decididos vindo em sua direção, e ao erguer o olhar, seu coração parou violentamente no peito. Ana estava diante dele, impecavelmente vestida, irradiando confiança e beleza. Lucas sentiu o chão sob seus pés sumir completamente, seu corpo inteiro tomado por uma vergonha imensa ao encarar a mulher que um dia destruiu sem misericórdia. O silêncio entre eles era quase palpável, pesado e doloroso, até que Ana finalmente falou mantendo uma postura fria, mas educada. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ele engoliu seco, incapaz de encontrar palavras para responder. Ana era agora tudo o que ele não era. Bem-sucedida, segura, feliz. Sua presença ali o destruía completamente, lembrando-o a cada segundo das consequências dolorosas das escolhas que fizera. Eu estou procurando emprego. Eu não sabia que esse café era seu, respondeu baixinho, desviando o olhar, humilhado demais para encará-la diretamente. Ana respirou fundo, mantendo-se firme, embora seu coração também acelerasse ao vê-lo assim. Tão vulnerável, tão diferente daquele homem arrogante que um dia a abandonara grávida. Sim, o café é meu. Trabalhei muito para chegar até aqui, Lucas. Quando você saiu, eu não tinha absolutamente nada. Mas não desisti. Fiz cursos, consegui pequenos empregos, vendi doces em casa. Foram meses difíceis, enfrentando tudo sozinha. Mas valeu a pena cada noite em claro, cada lágrima derramada, porque hoje estou aqui. Respondeu ela com uma mistura sutil de orgulho e emoção, seu olhar firme perfurando profundamente a alma dele. Lucas sentiu-se ainda mais humilhado, percebendo claramente o quanto Ana havia crescido sem ele e como havia encontrado forças onde ele achava que só existia fragilidade. Seu arrependimento agora era ainda maior, dilacerante, consumindo-o por dentro. Antes que pudesse falar algo mais, Lucas ouviu um choro suave, vindo de uma salinha ao fundo do café. Uma funcionária se aproximou delicadamente trazendo um bebê, de poucos meses, de pele clara e cabelos castanhos claros, enrolado em um cobertor macio. Ao ver a criança, Ana mudou completamente seu semblante, estendendo os braços com um sorriso amoroso e protetor. Lucas sentiu o coração disparar descontrolado, sabendo exatamente quem era aquele bebê. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente, o peito doendo profundamente ao ver pela primeira vez o filho que ele nunca havia conhecido. Não tinha mais do que alguns meses, tão pequeno e frágil, mas perfeitamente saudável e lindo. Lucas quis estender os braços, quis tocá-lo, quis dizer que estava arrependido por ter perdido todos aqueles meses preciosos ao lado dele, mas a vergonha o manteve congelado, incapaz de reagir. Ana percebeu o olhar emocionado de Lucas para a criança e, instintivamente, abraçou o bebê com mais firmeza, como se tentasse protegê-lo daquele passado doloroso que Lucas representava. Ele nasceu forte e saudável, apesar de tudo, disse ela com voz firme, mas sem esconder certa emoção. Ele é a razão de eu ter lutado tanto. Tudo o que faço é por ele. E nunca vou permitir que você ou qualquer outra pessoa nos machuque novamente. Lucas sentiu-se como se uma lâmina afiada atravessasse seu peito, completamente destruído pelas palavras firmes e decididas dela. Ana tinha dado a volta por cima, transformado toda a dor que ele havia causado em força, e agora estava ali, diante dele, forte e inabalável, enquanto ele sentia-se absolutamente derrotado. Ana, por favor, me perdoa. Eu sei que não mereço sua confiança nem seu perdão, mas me deixa pelo menos fazer parte da vida do nosso filho. Ele implorou baixinho, desesperado, com lágrimas nos olhos. Ana respirou fundo, mantendo o olhar fixo nele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, porém decididas. Lucas,
Você não pode simplesmente voltar e pedir para fazer parte da vida dele depois de tudo que fez. Você escolheu abandoná-lo antes mesmo de ele nascer. Escolheu abrir mão da gente por um luxo que não valeu de nada. Você precisa entender que toda escolha tem consequência, e essa é a sua. Ela afastou-se lentamente com o bebê em seus braços, deixando Lucas ali, sozinho e desmoronando, enquanto as lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto. Agora, ele compreendia plenamente o preço do arrependimento. Sentia na alma a dor de ter perdido tudo que verdadeiramente importava por escolhas egoístas e vazias. O destino finalmente havia lhe mostrado o quanto era implacável, e Lucas percebeu que talvez fosse tarde demais para recuperar aquilo que ele havia destruído com as próprias mãos. Depois do último encontro com Ana, Lucas passou dias vagando pelas ruas da cidade, mergulhado em culpa e tristeza profunda. As palavras duras dela ecoavam repetidamente em sua mente, dilacerando o que restava do seu coração. O bebê, seu filho, tão pequeno e frágil, tinha sido a imagem mais forte e dolorosa que ele já vira. Aquele olhar inocente, a pele macia, os cabelos castanhos tão semelhantes aos seus, tudo o que ele perdeu para sempre por sua própria escolha, agora o atormentava a cada minuto do dia. Lucas mal dormia, mal comia, vivendo como uma sombra, ambulante, arrastando-se entre arrependimentos e tentativas frustradas de encontrar um pouco de paz. Naquela manhã chuvosa, sentindo-se mais perdido do que nunca, ele decidiu caminhar até o café de Ana novamente. Não tinha esperanças reais de que ela mudasse de ideia, mas precisava vê-la, precisava estar perto do filho outra vez, mesmo que fosse apenas de longe. Ao chegar próximo do local, hesitou ao notar o movimento intenso de pessoas. O café estava lotado, movimentado, mostrando claramente o sucesso que Ana havia alcançado após tanto sofrimento. Lucas sentiu uma mistura dolorosa de orgulho e vergonha. Orgulho pela mulher incrível que Ana se tornara, e vergonha por não ter feito parte daquela conquista. A chuva a apertou, castigando-o implacavelmente. Mas Lucas continuou ali, do outro lado da rua, observando de longe enquanto Ana circulava entre os clientes, sorrindo, radiante, segura de si. Seu coração apertou dolorosamente ao vê-la tão forte, tão feliz sem ele. Foi nesse instante que decidiu fazer algo que sabia poderia ser seu último recurso, talvez sua última chance de demonstrar a ela o quanto realmente estava arrependido. Movido por um impulso desesperado, Lucas decidiu procurar o proprietário do prédio onde Ana havia inaugurado seu café. Não seria fácil, mas ele precisava fazer algo grandioso, significativo, algo que mostrasse claramente que ele estava disposto a tudo para reparar, mesmo que minimamente, o erro terrível que havia cometido. Após algumas ligações e muita insistência, conseguiu marcar uma reunião com o proprietário. Lucas se preparou mentalmente para o que estava prestes a fazer, sabendo que aquilo significaria abrir mão de todo o orgulho que ainda lhe restava. Ao entrar no elegante escritório, suas mãos tremiam, sua voz estava insegura, mas ele seguiu, firme em seu propósito. Explicou toda a história ao homem, sem esconder sua vergonha, admitindo seus erros, contando como havia abandonado Ana grávida e que agora, arrependido, queria tentar reparar ao menos uma fração do sofrimento que lhe causara. O proprietário ouviu atentamente, comovido pela sinceridade desesperada daquele homem que claramente buscava redenção. Após horas de conversa e negociação, Lucas conseguiu firmar um acordo surpreendente. Mesmo não tendo praticamente dinheiro algum, conseguiu usar como garantia o pouco que ainda possuía em bens pessoais, além de prometer trabalhar de forma incansável para pagar mensalmente o valor restante. Sua intenção era clara e determinada: comprar o imóvel,
onde funcionava o café de Ana, e transferir a propriedade definitiva para o nome dela. Queria garantir que ela nunca mais tivesse que enfrentar dificuldades financeiras, nem ser vítima do abandono e insegurança que ele mesmo havia provocado em sua vida. Dias depois, com o contrato devidamente assinado, Lucas sentiu um alívio que há tempos não experimentava. Sabia que aquele gesto jamais seria suficiente para apagar seu erro, mas era o começo. Um começo tímido, porém significativo, de sua luta para provar que, apesar de todos os erros, ainda havia algo de bom dentro dele. A noite já caía quando Lucas se dirigiu novamente ao café. Seu coração batia acelerado, um nervosismo crescente, tomando conta do seu corpo, enquanto se aproximava do local. Entrou discretamente, percebendo que o movimento já havia diminuído bastante. Ana estava sozinha no balcão, organizando as últimas coisas antes de fechar as portas. Ao vê-lo, ela ergueu o olhar, surpresa, mas manteve-se firme, sem demonstrar fraqueza. "Lucas, por favor, não insista mais", disse ela, já se preparando para expulsá-lo dali novamente. Mas Lucas ergueu as mãos pacificamente, mostrando que não queria conflitos. Respirou fundo, tirou o envelope do bolso e o entregou a ela sem dizer nada. Ana franziu a testa, confusa, e lentamente abriu o papel. Seus olhos rapidamente se arregalaram, incrédulos, ao ler o conteúdo. Ela ergueu o olhar novamente para Lucas, agora claramente emocionada e atordoada. "O que significa isso, Lucas?", perguntou com voz trêmula, tentando controlar suas próprias emoções. Ele suspirou profundamente, a voz embargada pelo nervosismo, mas firme na sua sinceridade. "É o mínimo que eu posso fazer, Ana. Eu comprei o prédio e estou transferindo ele para o seu nome. Quero que você nunca mais precise depender de ninguém, que nunca mais sinta insegurança ou medo de perder tudo novamente. Não estou fazendo isso para comprar seu perdão, porque sei que não mereço. Só quero tentar consertar pelo menos um pouco todo o mal que fiz a você e ao nosso filho." Ana ficou em silêncio, lágrimas começando a cair lentamente pelo seu rosto, misturando-se ao sorriso de incredulidade. Lucas nunca a tinha visto tão profundamente tocada. Ela respirou fundo, tentando processar aquela atitude que nunca esperaria dele. "Lucas, isso não muda tudo o que aconteceu. Não apaga a dor que você causou. Mas eu reconheço que o que você fez agora foi um gesto verdadeiro, algo que eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer", disse ela suavemente, enxugando as lágrimas. Com delicadeza, Lucas sentiu o coração pulsar mais forte, tomado por uma esperança que há tempos não sentia. Sabia que estava longe de merecer o perdão completo dela, mas talvez aquele fosse o início de algo maior, uma porta que finalmente começava a se abrir. Ana aproximou-se devagar, ainda mantendo certa distância, mas claramente mais aberta a ouvi-lo agora. "Isso não significa que eu te perdoo, Lucas. Você ainda tem muito a provar, mas é um começo. Eu aceito esse seu gesto, porque agora você está colocando nosso filho em primeiro lugar", ela disse com emoção genuína, encarando-o profundamente nos olhos. Lucas sentiu as lágrimas finalmente escorrerem livremente, aliviado por ouvir aquelas palavras que tanto precisava. Seu coração batia forte, finalmente percebendo que talvez não estivesse tudo perdido. Talvez, depois de tanta dor, houvesse espaço para reconstruir uma confiança que ele mesmo havia destruído tão brutalmente. Naquele instante, o bebê começou a chorar baixinho no fundo do café. Ana olhou para Lucas, agora com um leve sorriso no rosto, e disse algo que ele jamais esperava ouvir. "Você quer vê-lo? Quer segurá-lo, Lucas?" Emocionado, incapaz de falar, ele apenas assentiu rapidamente, com os olhos marejados pela emoção. Ana trouxe o bebê lentamente até ele, colocando-o com delicadeza em seus braços, enquanto Lucas sentia o peso suave daquela criança inocente.
Seu coração disparou, sentindo uma onda de amor inexplicável tomar conta de si. Naquele instante, Lucas entendeu completamente a importância daquele momento, a grandiosidade daquele pequeno gesto. Pela primeira vez desde que abandonara Ana, sentiu esperança genuína, um sentimento que ele acreditava ter perdido para sempre. Ali, segurando seu filho nos braços, Lucas finalmente percebeu que aquele gesto tinha mudado absolutamente tudo, e sabia que sua luta por redenção estava apenas começando. Lucas passou os dias seguintes completamente consumido pela necessidade desesperada de provar para Ana que havia mudado. Depois daquele encontro inesquecível no café, onde segurara pela primeira vez seu filho nos braços, algo dentro dele havia despertado definitivamente uma força poderosa e determinada que o impulsionava constantemente para frente. Sentia que finalmente tinha um motivo para lutar, algo maior e mais profundo do que qualquer luxo ou riqueza passageira. Agora, ele lutava pela família que quase destruiu com seu egoísmo. Sabia que reconquistar a confiança de Ana seria praticamente impossível, mas estava decidido a fazer tudo ao seu alcance para que isso acontecesse. Não podia mais aceitar perder o amor da única mulher que realmente significava algo em sua vida. Lucas decidiu agir rápido e não dar chance ao tempo para apagar o impacto positivo de sua última atitude. Nos dias que se seguiram, ele começou a aparecer discretamente no café de Ana, sempre ajudando em pequenas tarefas, sem cobrar nada, tentando mostrar de forma prática e sincera que suas intenções eram verdadeiras. Embora ela permanecesse inicialmente distante e resistente, aos poucos percebeu a sinceridade genuína que começava a se revelar nele. Lucas não reclamava das tarefas mais difíceis, não demonstrava cansaço nem irritação diante de nada. Fazia tudo com humildade, esforçando-se ao máximo para provar a Ana que havia mudado realmente. Certa tarde, enquanto Ana cuidava do café, o bebê começou a chorar insistentemente. Lucas, sem hesitar, correu até o pequeno, tomando-o gentilmente nos braços e embalando-o com extrema delicadeza. Ana, que observava tudo de longe, sentiu seu coração apertar diante daquela cena inesperada. Lucas, o homem que ela acreditava ter um coração de pedra, agora mostrava-se vulnerável, carinhoso e amoroso com o filho. Ela nunca havia imaginado vê-lo assim, tão cuidadoso e genuinamente preocupado com alguém além dele mesmo. Seu coração, antes fechado para ele, começava lentamente a ceder espaço à esperança. Em uma tarde quente, enquanto fechavam o café, Ana finalmente decidiu quebrar o silêncio pesado que havia entre eles há tanto tempo. A aproximação entre Lucas e o bebê despertou nela uma necessidade urgente de entender suas intenções. Precisava saber se aquele arrependimento era realmente sincero ou apenas mais uma manipulação cruel. Lucas, preciso entender uma coisa, ela disse, encarando-o diretamente, seu olhar sério e firme. Por que agora? Por que só agora você se importa? Lucas respirou fundo, colocando o bebê cuidadosamente no carrinho antes de virar-se para ela. Sentiu o coração bater acelerado, sabendo que aquela poderia ser a única chance real que teria de mostrar seu verdadeiro eu. Porque eu finalmente entendi o quanto fui covarde e egoísta. Sei que o que fiz com você foi imperdoável, Ana, mas eu não suporto mais a ideia de viver sem você e sem o nosso filho. Eu não quero mais luxo, não quero riqueza, não quero aquela vida vazia que busquei antes. Só quero a chance de fazer parte da sua vida novamente. Quero poder provar que posso ser melhor. Me deixa tentar pelo menos isso, disse ele, com uma emoção tão profunda que mal conseguiu controlar as lágrimas. Ana o encarava com olhos atentos, a respiração acelerada, claramente mexida por aquelas palavras tão sinceras e dolorosas. Ela tinha medo.
Medo de acreditar novamente, medo de abrir seu coração mais uma vez para um homem que já havia partido seus sentimentos ao meio. Mas algo dentro dela começava lentamente a ceder, a derreter sob o calor daquela sinceridade, que via claramente estampada nos olhos dele. Sem dizer nada mais, ela se virou e saiu rapidamente, deixando Lucas angustiado e sem resposta. Ele ficou ali, imóvel, sentindo-se desesperado, achando que tinha estragado tudo novamente. Mas Ana só estava confusa, precisando de espaço para pensar, para digerir aquela reviravolta inesperada que ameaçava derrubar suas defesas novamente. Nos dias seguintes, Lucas continuou presente, ajudando silenciosamente, demonstrando com pequenas atitudes todo o amor que antes negara a ela e ao bebê. Cada gesto, cada olhar, cada ação dele demonstrava claramente seu arrependimento profundo, sua vontade sincera de reconquistar o amor que um dia jogara fora com tamanha crueldade. Até que, em uma tarde tranquila, enquanto Lucas lavava a última mesa da cafeteria, Ana se aproximou devagar, quase hesitante, sentando-se ao seu lado. Seu olhar, antes duro e desconfiado, estava agora suave, doce, quase vulnerável. Lucas ergueu os olhos lentamente, o coração disparando com a proximidade dela, sem saber exatamente o que esperar. Eu estive pensando muito, Lucas. Ela começou em voz baixa, levemente trêmula, escolhendo cada palavra com cuidado. E talvez, só talvez, você realmente tenha mudado. Eu quero acreditar nisso, mas não posso negar que ainda tenho medo. Não posso arriscar me machucar novamente. Lucas segurou delicadamente sua mão, olhando profundamente nos olhos dela com uma sinceridade que parecia impossível de fingir. Eu sei que não mereço sua confiança ainda, Ana, mas tudo o que eu quero é a chance de provar que mudei. Miss, deixe fazer parte da sua vida e da vida do nosso filho novamente. Eu prometo que jamais irei decepcionar você outra vez. Ana respirou fundo, sentindo as lágrimas subirem até seus olhos, emocionada com aquelas palavras que pareciam sinceras e cheias de promessas reais. Lucas, eu tenho muito medo. Não sei se estou pronta para arriscar tudo novamente, disse com a voz tremendo, revelando pela primeira vez toda a insegurança que sentia. Lucas tomou suas mãos suavemente entre as dele, acariciando-as delicadamente, enquanto seus olhos permaneciam fixos nos dela, quase suplicando por compreensão e perdão. Eu não peço que você esqueça o que fiz, apenas que me permita tentar reconstruir tudo o que destruí. Sei que não posso mudar o passado, mas quero construir com você um futuro completamente novo. Um futuro onde eu jamais voltarei a cometer os mesmos erros. Ana respirou fundo, sentindo o coração se entregar lentamente àquela promessa carregada de emoção e sinceridade. Ela sentia-se vulnerável novamente, mas dessa vez havia uma leve esperança se misturando ao medo. A decisão era difícil, porém, olhando nos olhos dele, viu algo que acreditava ter desaparecido para sempre. O verdadeiro Lucas, aquele que ela conheceu há anos, aquele que ela tanto amara, antes de tudo desmoronar. Antes que pudesse responder, Lucas aproximou-se ainda mais, seus rostos tão próximos que era possível sentir a respiração quente de ambos se misturando. A tensão entre eles cresceu rapidamente, tornando-se quase palpável, como uma corrente elétrica que percorria seus corpos, incendiando lentamente cada pedaço de resistência. Deixa eu cuidar de você novamente, Ana. Me deixa mostrar que agora sou digno de estar ao seu lado, Lucas sussurrou suavemente, aproximando-se lentamente, seus lábios quase tocando os dela. Ana sentiu seu coração acelerar violentamente, a respiração falhando por um instante, completamente rendida àquela proximidade perigosa, ao desejo quase incontrolável de se entregar novamente a ele. Finalmente incapaz de resistir mais àquela atração intensa e irresistível,
Ana entregou-se ao beijo suave e apaixonado que Lucas lhe ofereceu naquele momento decisivo. Naquele instante, ambos souberam que nada mais seria como antes. Agora, restava apenas um último desafio: reconquistar totalmente o coração ferido de Ana e provar que Lucas era capaz de amar verdadeiramente mais uma vez. A noite caía suavemente sobre a cidade, tingindo o céu de tons quentes, enquanto Lucas caminhava lentamente em direção ao café. Seu coração pulsava com força, um misto de ansiedade e esperança tomando conta dele. Depois daquele beijo, inesperado e intenso com Ana, ele finalmente acreditava que tinha encontrado uma segunda chance. Cada passo que dava naquela direção parecia levá-lo mais perto daquilo que ele jamais imaginou reconquistar: o amor e o perdão verdadeiro da mulher que, um dia, quase perdeu para sempre. Ao chegar ao café, Lucas encontrou-o fechado, mas percebeu a luz fraca vinda do interior. Seu coração disparou. Aproximou-se com cuidado, abrindo a porta silenciosamente, e sentiu o peito aquecer ao vê-la. Ana estava ali, sentada junto ao balcão, com o bebê adormecido em seu colo. A imagem era tão doce, tão carregada de significado, que Lucas sentiu lágrimas surgirem espontaneamente em seus olhos. Aquela cena simbolizava tudo o que ele desejava agora, tudo pelo que estava disposto a lutar com todas as suas forças. Ana ergueu os olhos, sorrindo suavemente ao perceber sua presença. Dessa vez não havia mais resistência ou mágoa profunda, apenas carinho, uma aceitação silenciosa que parecia dizer que finalmente era possível recomeçar. Lucas caminhou até ela devagar, tocando suavemente o rosto da mulher que agora representava seu mundo inteiro. Eu sonhei com esse momento tantas vezes, disse ele com a voz carregada de emoção, olhando nos olhos dela, percebendo a profundidade daquele amor que sobrevivera a tantos erros e desafios. Ana, eu sei que não mereço tudo isso, mas quero que você saiba que nunca mais vou deixar você passar por qualquer sofrimento novamente. Eu amo você mais do que jamais pensei ser capaz de amar alguém. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, emocionada com aquelas palavras sinceras e profundas. Ela agora enxergava nele uma verdade incontestável, uma mudança genuína que só poderia vir de alguém que havia provado o sabor amargo do arrependimento verdadeiro. Lucas, eu confesso que tive medo por muito tempo. Medo de acreditar novamente, medo de sofrer outra vez, confessou ela baixinho, enquanto segurava cuidadosamente a pequena mãozinha do filho adormecido em seu colo. Mas hoje, vendo você aqui, percebendo o quanto você se transformou, não tenho mais dúvidas. Você é o homem com quem eu quero viver todos os dias da minha vida. Eu quero reconstruir tudo ao seu lado, Lucas. Quero que sejamos uma família de verdade. Lucas sentiu o coração bater tão forte que quase saiu do peito, enquanto as palavras de Ana pareciam curar lentamente cada ferida que ele mesmo havia aberto, com suas decisões erradas do passado. Aquela aceitação, aquele perdão verdadeiro, era algo que ele jamais ousara esperar. Agora, diante da mulher que sempre amou, ele finalmente se sentia completo. Ele se aproximou delicadamente, ajoelhando-se diante dela, acariciando com ternura o rosto daquela mulher que agora significava tudo para ele. Os olhos dela brilhavam suavemente, cheios de uma ternura infinita, enquanto Lucas retirava cuidadosamente do bolso uma pequena caixinha de veludo, fazendo com que Ana prendesse a respiração por um instante. Ana, eu sei que nossa história teve momentos difíceis, que cometi erros que talvez não mereçam perdão. Mas hoje eu estou aqui, disposto a provar a você todos os dias o quanto estou mudado. Você aceitaria me dar a maior honra da minha vida? Aceitaria se casar comigo novamente? Prometo que dessa vez será para sempre. Perguntou ele com voz firme, cheia de esperança e sinceridade,
segurando o anel delicado diante dela. Ana respirou profundamente, completamente emocionada com aquele gesto inesperado, enquanto lágrimas escorriam livremente por seu rosto, um sorriso lindo tomando conta dos seus lábios. Sim, Lucas, sim, 1000 vezes sim, respondeu ela emocionada, a voz tremendo com aquela mistura maravilhosa de emoção e felicidade genuína. Lucas colocou suavemente o anel no dedo dela, sentindo-se finalmente completo, realizado, consciente da importância daquele instante perfeito que jamais esqueceria. Eles se olharam profundamente, percebendo naquele instante que o amor verdadeiro podia superar tudo, até mesmo os erros mais dolorosos e as maiores barreiras emocionais. Sem conseguir resistir mais, Lucas a beijou apaixonadamente, sentindo o calor dos lábios dela preencher todo o seu corpo, como se aquele beijo estivesse curando todos os pedaços quebrados de sua alma. Naquele momento, ele teve certeza absoluta de que nada mais poderia separá-los novamente. Alguns meses depois, em uma tarde ensolarada e perfeita, Lucas e Ana casaram-se novamente em uma cerimônia íntima e simples, cercados por amigos próximos, familiares e pelo pequeno bebê, que agora era o símbolo máximo daquele amor renascido. O café estava decorado com flores delicadas, e cada detalhe refletia o amor e carinho que haviam renascido com força total. Na hora dos votos, Lucas segurou as mãos de Ana firmemente, olhando fundo em seus olhos brilhantes de felicidade. Ana, você me ensinou que o verdadeiro valor da vida não está em bens materiais, luxo ou poder, mas sim no amor verdadeiro, na família e nas pessoas que nos apoiam nos momentos mais difíceis. Prometo hoje e sempre proteger você, respeitar você, cuidar do nosso filho e ser o homem que você merece ter ao seu lado. Eu amo você profundamente, e nada nesse mundo jamais poderá mudar isso novamente. Ana sorriu emocionada, tocando o rosto dele delicadamente, sentindo-se finalmente completa. Lucas, você provou que o amor verdadeiro é capaz de vencer qualquer barreira. Mesmo depois de tanta dor, você conseguiu reconstruir tudo, me mostrou que é possível perdoar e recomeçar. Você será sempre o grande amor da minha vida, o pai maravilhoso do nosso filho e agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que nosso destino sempre foi ficar juntos. Após o beijo emocionante e apaixonado que selou aquela união perfeita, Lucas pegou cuidadosamente o filho no colo, segurando-o próximo ao coração, olhando aquela família linda que finalmente havia se tornado real. Percebeu que aquela era a verdadeira felicidade, algo que jamais poderia ser comprado com dinheiro ou riqueza passageira. Naquele momento perfeito, enquanto olhava para Ana com ternura e segurava seu filho próximo ao peito, Lucas soube que havia aprendido definitivamente a maior lição de sua vida, que o amor verdadeiro era o maior bem que alguém poderia desejar, e que ele, finalmente, havia conquistado aquilo que realmente importava. Agora, com a família unida, Lucas prometeu a si mesmo que jamais permitiria que erros do passado voltassem a separá-los novamente. E naquele instante, ele finalmente compreendeu que aquele final feliz era o que sempre procurara, e que aquela história, cheia de erros e arrependimentos, tinha lhe trazido exatamente onde deveria estar, ao lado da mulher que sempre amou, construindo uma vida perfeita baseada em amor, respeito e confiança, porque afinal, o verdadeiro destino de Lucas e Ana sempre havia sido um ao lado do outro. E agora, juntos para sempre, eles finalmente estavam onde deveriam estar, vivendo o amor verdadeiro que superou tudo.